Olá, queridos! Hoje nós vamos falar sobre um episódio em que Deus ensina lições objetivas através do profeta Jeremias. E se é o Senhor que está ensinando, vamos nos empenhar em aprender. Este capítulo parece ser uma compilação de pelo menos 7 sermões práticos com sinais e palavras proféticas dadas a Jeremias em diferentes momentos. O primeiro foi o cinto imprestável. O Senhor disse a Jeremias para comprar um cinto de linho e amarrá-lo em volta de si. O cinto de linho estava associado às vestes sacerdotais, tanto para o sumo sacerdote quanto para o sacerdote regular, e era um sinal de dignidade e nobreza. Depois Deus ordenou a Jeremias que fizesse uma longa jornada, cerca de 1000 quilômetros ida e volta, até o rio Eufrates, que ficava na região de onde os babilônios, futuros conquistadores de Judá, viriam. Chegando lá, Jeremias deveria enterrar o cinto junto ao rio. Muitos dias depois, Deus ordenou a Jeremias que fizesse outra vez a mesma longa viagem, desta vez para desenterrar o cinto de linho. Jeremias voltou ao lugar e, como era de se esperar, o cinto estava deteriorado na sujeira e na umidade e não servia para nada. Era comum os profetas ensinar por sinais, porque em muitos casos palavras simples poderiam não ser notadas, mas esta pequena peça de atuação despertou a curiosidade das pessoas. Daí a importância do uso de recursos didáticos em estudos bíblicos e pregações da palavra de Deus. Assim como o cinto de linho apodreceu totalmente, Judá e Jerusalém seriam levados à região do Eufrates, na Babilônia, para o exílio, e ali Deus faria apodrecer o orgulho do seu povo. O motivo seria seus 3 pecados principais: recusa em ouvir a palavra de Deus, andar segundo os próprios corações e servir a outros deuses. Isso os tornou como aquele cinto apodrecido, não serviam para nada. Assim como uma faixa expressa beleza e nobreza, assim Deus queria que o seu povo fosse um ornamento da sua grandeza para todo o mundo. Yahvé os trouxe para perto de si e permitiu que eles tivessem acesso a ele como nenhuma outra nação. Tudo para que eles pudessem ter a honra de serem chamados pelo nome do Senhor e para que o Senhor fosse glorificado pela demonstração do seu poder, sua bondade e fidelidade e fosse honrado e louvado por meio deles. Mas, por causa dos seus pecados persistentes contra o Senhor, Judá não cumpriu o nobre e belo destino que Deus planejou para eles, se tornando inúteis e arruinados. O segundo sermão prático foi o jarro de vinho. A frase "cada jarro será cheio de vinho" era uma frase proverbial. Era como dizer "tudo cumprirá o seu propósito" ou "no final vai dar tudo certo". O povo depositava sua confiança no princípio desse provérbio. Se Deus tivesse planejado um propósito nobre e alto para Israel, certamente isso seria cumprido. E bons tempos viriam, tudo daria certo no final. Jeremias então anunciou que Deus encheria o povo com o vinho da sua ira, e quando eles estivessem tomados pela vertigem que acompanha a embriaguez, eles se destruiriam uns aos outros. O terceiro sermão prático foi o andarilho trôpego. Quando Jeremias disse "ouçam e prestem atenção", estava oferecendo ao povo a oportunidade de se arrepender e de voltar para o Senhor. Mas os líderes de Judá eram orgulhosos demais para admitir que estavam perdidos e se recusavam a pedir orientação. Ele os comparou a um viajante numa trilha montanhosa, perigosa e desconhecida, caminhando sem mapa e sem luz, esperando pelo amanhecer. Mas, em vez de surgir a luz, a escuridão tornou-se cada vez mais profunda. Assim também, naquele momento, Deus desejava guiar o seu povo através das palavras do seu profeta, mas o povo se recusava a segui-lo.
O quarto sermão prático foi o rebanho cativo. Aqui temos um doloroso lamento de Jeremias. Ele chorava por causa dos pecados e do orgulho do seu povo, e porque em breve o rebanho do Senhor seria levado cativo. Ele se dirigiu ao jovem rei Joaquim e à sua mãe Neusta, dizendo que eles deveriam se humilhar e se submeter ao Senhor. Com isso, certamente o povo faria o mesmo. Nesta obra espiritual, os líderes tinham que se posicionar, até porque eles seriam os primeiros a serem afetados. Mas eles também se recusaram a ouvir. Os babilônios invadiriam de uma extremidade à outra da terra, espalhando devastação por toda parte e levando embora os habitantes de Judá. A expressão todo Judá será levado para o exílio é um exagero retórico, uma vez que apenas alguns líderes e trabalhadores qualificados foram levados para a Babilônia na primeira invasão. No entanto, eles eram a nata da sociedade judaica e representavam toda a nação. O versículo 20 retrata a imagem dos invasores roubando as belas ovelhas do rei de Judá, ou seja, o seu povo. O quinto sermão prático foi uma mulher em trabalho de parto, uma imagem bastante usada no livro de Jeremias para retratar o sofrimento, geralmente relacionado a julgamento. A mensagem desse versículo é que Yahvé iria permitir que os judeus fossem dominados por aqueles a quem eles mesmos tinham tornado seus amigos mais chegados. Eles haviam buscado aliança com os nobres babilônios e agora o que lhes restaria seria aquilo que, para o judeu, era o tipo de angústia extrema, as dores de parto que não trariam nenhuma alegria, apenas luto e dor. O sexto sermão prático foi da prostituta envergonhada. Se uma prostituta se vê despida, envergonhada e roubada, que motivo ela tem para ficar espantada? Ela mesma se colocou nesse risco. O povo de Judá tinha se prostituído com os ídolos pagãos, buscado socorro das nações gentias e agora talvez se perguntasse: por que isso está acontecendo? Veja bem, as pessoas podem viver como se o pecado não tivesse consequência alguma, mas isso não impede que colham aquilo que semearam. As metáforas fortes usadas aqui nos ensinam que um povo que se desfaz da sua virtude, ou seja, sua moral, sua integridade, sua fé, não será um povo livre, mas será desvalorizado e despojado de tudo que lhe dava valor e respeito. Agora, os judeus enfrentariam uma vergonha muito maior, apropriada para a sua prostituição literal e espiritual. Nos nossos dias, olhando de uma perspectiva bíblica mais ampla, vemos a obra transformadora de Jesus Cristo. As mudanças não vêm todas de uma vez, mas a transformação é real. O etíope não pode mudar sua pele, nem o leopardo as suas manchas, mas o Senhor Deus tem o poder, sim, de transformar o homem. E o sétimo e último sermão prático foi restolhos ao vento. Deus comparou a nação perversa de Judá a um restolho soprado para longe. O pecado os havia depreciado tanto que agora eles só serviam para ser levados embora pelo vento. Esta era a sua sorte, porque esqueceram de Yahvé e confiaram em tudo o que era falso. O capítulo termina com uma contestação enfática e ao mesmo tempo afetuosa. Jerusalém, você não vai se purificar? Quanto tempo isso vai durar? Mas essas perguntas ficaram sem resposta. Na sequência, o profeta Jeremias inicia uma série de novas profecias em decorrência de uma grande seca que Deus enviou como julgamento em toda a terra de Judá. Os detalhes desse triste episódio você confere amanhã aqui no canal Bendito. Até lá!